Agora, o Apio, só para entender um pouquinho, muito se falou do caso lá do Tapa Duran, ele apresentou elementos para mostrar que estava sendo supostamente aí alvo de achaques, tudo, acabou não depondo, todo aquele rolo lá de ameaçar prender, não prender. Por que até hoje ele não depôs? Ele não depôs pelo seguinte: ele quer trazer, ele queria se utilizar dos documentos que ele tem e do conhecimento que ele tem. Alguns documentos acabaram indo para delegado da Polícia Federal aqui em Curitiba, a doutora Daniela. Mas ele queria trazer os documentos pessoalmente, porque ele queria falar no Congresso Nacional e ele queria ter certeza absoluta de que ele poderia dar a versão dele dos fatos sem nenhum tipo de restrição ou retaliação, inclusive pelas autoridades lá na Espanha. E uma das autoridades estava em sintonia fina com os procuradores da Lava Jato, segundo os diálogos da Vaza Jato, que é uma procuradora da República já antiga, trabalha no Supremo Tribunal lá em Madrid, na Espanha, e essa estava em sintonia fina com um dos procuradores aqui da Lava Jato e começou a criar uma série de problemas para o Tacla Duran, e o Tacla Duran tem dupla cidadania. A pergunta até que eu coloco, se me permite devolver a pergunta, é a seguinte: se o Tacla Duran não tem nada de relevante, por que essa resistência titânica em permitir que ele preste o depoimento e que venha mais? Porque todos os esforços foram movimentados ao longo dos últimos 10 anos pelo grupo da Lava Jato para evitar que a Câmara viesse ao Brasil. Se eu tivesse sendo atacado ou acusado pelo Tacla Duran, eu diria o seguinte: olha, eu faço questão absoluta que ele venha entrar nos documentos aqui. Ele tem lá um documento que comprava um depósito de US$ 600 mil na conta de um advogado. Eu daria, então, aí uma Babilônia em reais. E ele alega que isso foi a primeira parcela de um pagamento. Ele que traga isso aqui. O Brasil seja ouvido pelas autoridades competentes. Eu, se estivesse sendo acusado pelo Tacla Duran, faria isso. E mais, se eu estivesse sendo acusado pelo Tacla Duran e outros, como tem feito o Tacla em relação a Dallagnol e Sérgio Moro, Los Angeles, etc., eu pedi o seguinte: olha, quer saber? Aqui é o meu sigilo fiscal e o meu sigilo tributário. Eu abro mão do sigilo de todo o período que eu estive à frente da Lava Jato. E, portanto, não tem problema nenhum fazer sobre isso. 4 meses, ou nos últimos 10, 15 anos da minha vida profissional como juiz, não teria problema nenhum em abrir até desafio a ele. Hoje, obviamente, façam essa abertura. Os sujetos são homens públicos da política, eles alegam que não enriqueceram com a Lava Jato. Pois bem, é isso. A maneira mais fácil e simples de provar é abrir mão do sigilo fiscal e tributário, porque a população acompanha. Eu abro mão no dia de hoje, não há problema nenhum. Eduardo, uma coisa que chamou a atenção foi quando o pessoal do Rio de Janeiro, que eu nem falo de Lava Jato Rio de Janeiro, porque eles não gostam de usar esse termo lá para o Rio de Janeiro. Lava Jatinho. Eles pegaram o doleiro, o doleiro dos doleiros, o Dario Messer. Dario Messer. E daí conseguiram uma informação que o Dario Messer, junto com outros doleiros, davam 15 ou 20 mil dólares por um advogado que, segundo eles, distribuiria entre os procuradores. Isso foi desmentido posteriormente, mas o fato concreto é que o Dario Messer, sendo o doleiro dos doleiros, jamais foi incomodado pela Lava Jato. O que tem? O sistema bancário também, né? O sistema bancário também. O sistema bancário? Toda razão, toda razão. É. E, aliás, não, eu não cheguei a investigar essa linha. A única informação concreta que eu tenho é que é uma informação que eu já faço parte, inclusive, do próprio livro, é que o escritório do Figueiredo Basto teria sido mencionado alguma altura dessa questão, foi o único escritório que bateu de frente com o Sérgio Moro em 2014, aquela questão do grampo na cela. Agora, é claro, se demanda ou não uma investigação por parte do Ministério Público em relação a um dos procuradores, sempre é muito difícil. Eu sofri na carne disso. Sempre que se investiga um membro do próprio judiciário, da própria corporação, e no meu caso havia, de fato, indícios de uma irregularidade funcional muito grave, se não indícios de até corrupção judicial eventual, teria que ser apurada por parte de um desembargador, Marcelo Malucelli, em relação ao filho sócio do Moro. Então, assim, você imagina dentro do Ministério Público, que é uma entidade ainda mais corporativa, pela qual tem maior respeito. Eu fui 3 anos promotor de justiça, eu respeito muito o Ministério Público, conheço grandes procuradores. Mas, assim, o próprio Ministério teria que, então, fazer um aprofundamento das investigações, salvo engano,
Nesse caso do Dario Messer, a imprensa noticiou a relação do Januário Paludo, que inclusive teria sido testemunha de defesa do Dario Messer em um processo. A única coisa que eu sei da minha experiência profissional de 15 a 30 anos de foro, eu nunca vi nenhum promotor ou procurador dar um depoimento de defesa em favor de nenhum acusado. Agora, eu não tenho nenhum elemento concreto também, nenhum indício, nada contra o Januário Paludo, que era o grupo do Telegram secreto lá, era os Filhos de Januário. Eu nem o conheço, não tenho absolutamente nada contra ele, e só sei pela imprensa. Então, dentro da vara, eu não apurei isso, nem poderia apurar, porque ele teria foro privilegiado, seria uma jurisdição do âmbito do Tribunal Regional Federal e, eventualmente, dependendo do período, até do próprio STJ, já que ele é procurador regional. Então, eu não aprofundei, mas eu sou dessa opinião. Quem não deve, não teme. Eu sempre fui dessa ideia e fiquei surpreso pelos dois maiores entusiastas dessa ideia, o Dallagnol e o Moro, logo que pularam para a política, começaram a adotar um discurso oposto a esse. Né? Então, se não deve nada, que venha Taclopan, que venha, verifique o caso do Dario Messer, se questão de Januário Paludo ou não, enfim. Né? Eles investigaram todo mundo na República. Eu mesmo fui objeto de perseguição por parte deles, de fiscalização, enfim, todos na República foram investigar, menos eles. Então, agora, finalmente se acendeu essa luz no final do túnel. O ministro Salomão, com a experiência, com a serenidade, com a lucidez que teve, conduziu as investigações, comprou uma briga, é inegável, basta ver os embates travados em plenário com o próprio ministro Barroso, é inegável, eu falo como cidadão, como professor, olhando de fora o direito constitucional, olhando as sessões do plenário do CNJ, nós vimos nitidamente o antagonismo aí entre a postura do ministro Salomão, que teve que ser muito firme para resistir às pressões. Hoje mesmo, até esse servidor da 13ª Vara me confidenciava, uma pessoa que era da minha confiança, o único que chegou lá depois que era da minha confiança, disse, poxa, doutor, o senhor não imagina, o dia que o ministro Salomão foi lá para o a Gabriela Hart em Curitiba, e aparentemente com intenção de afastá-la da vara, todos os juízes de Curitiba se reuniram e foram em procissão lá para tentar pressionar o ministro Salomão, e ele foi firme. Ela acabou saindo naquele primeiro momento, lá em 2023, não nesse ano, mas ainda em 2023, caiu para cima, foi designada por uma turma de recursos pelo presidente do tribunal, o mesmo presidente que votou e encaminhou o meu afastamento da jurisdição em maio de 2023. Então, continuava, de alguma maneira, blindada, mas aí o ministro Salomão a afastou agora em 2024, juntamente com o desembargador de Thomson Flores, o Horaci Flores, que é irmão daquele delegado, braço direito do Luciano Flores, e também o colega o juiz federal Danilo Pereira, que hoje é o titular da 13ª, foi colocado pelo tribunal no meu lugar. Só para ter uma... Esse é o caso aí do Januário, uma matéria do Conjur, de fevereiro de 2020, dizendo que o Paludo testemunhou em favor de Messer em episódio do caso Banestado. Não, isso não é comum no Poder Judiciário. Como eu te disse, eu não tenho uma experiência macro sobre o Poder Judiciário, posso falar como professor e como alguém que atuou como juiz de direito, promotor de justiça e agora juiz federal nos últimos 25 anos. Eu nunca vi, mas não que seja impossível. Eu, pessoalmente, nunca vi o procurador da República dar um depoimento como testemunha de defesa em favor de um doleiro conhecido. Mas isso cabe às pessoas que acompanham o programa ou às instituições de controle do judiciário fazer esse tipo de redução. Né? Não cabe a mim fazer um juízo de desvalor sobre... Eu não conheço o Januário Paludo, então não faço um juízo de desvalor. O que eu conheço é, pela atividade profissional, o escritório do Figueiredo Passo, que foi, de fato, um grande divisor de águas nas apurações relacionadas a Tony Garcia, ao Teatro do Século e outros. Então, realmente, ele foi um bravo guerreiro nessas questões. Agora, sobre o passado, enfim, até porque eu não tinha ligação nenhuma com a guarda da Lava Jato, a única ligação que eu tive na CIF foi em abril de 2014, quando eu concedi um habeas corpus em favor do Paulo Roberto da Costa,
a pedido do advogado Fernando Fernandes. O Paulo Roberto estava sendo torturado na carceragem da Polícia Federal. Eu concedi o habeas corpus e aí, claro, entrei na lista negra aqui da Lava Jato no dia seguinte, vieram me pressionar, enfim, me cobrar que história é essa e tal. Acabou que mudaram todo o sistema de plantão da Justiça Federal na época para criar um plantão exclusivo lá para a 13ª, em que só daí despachado Sérgio Moro e Gabriela Ratti, um plantão para as outras varas federais do Paraná, porque caiu mal essa minha decisão em habeas corpus em abril de 2014.